Eu acho que tem cada vez mais gente sendo afetada pelos problemas que derivam das cidades ou do mau planejamento das cidades. Períodos históricos, eles começam e acabam, as coisas acabam. E o nosso período histórico deu sinais muito claros de que está acabando. O mundo, ele fica diferente, que o mundo ele fica mais fragmentado. Mas na verdade o mundo é fragmentado. Cada um vai construir sua visão de mundo. O Brasil cresce na base de milhões de trabalhadoras super explorados. A gente consegue ter uma sociedade estável com base nos direitos de muita gente que não são obedecidos, não são garantidos, né? E é isso que tem sido feito sistematicamente no Brasil. Sob a justificativa do progresso e do desenvolvimento, a gente empurra a humanidade para fora. A nossa humanidade para fora. A gente joga fora isso, né? As cidades foram moldadas pela Revolução Industrial, né? E a Revolução Industrial moldou não só as cidades, mas a lógica de trabalho e a lógica de educação também. Tinha só uma possibilidade para você conseguir aquilo de que você precisava para se sustentar na cidade, que era trabalhando. É nessa época que o trabalho ganha um novo significado, né? Deixa de ser algo em que você expressa os seus talentos, deixa de ser algo em que você reflete quem você é. Na lógica da Revolução Industrial, as individualidades não só não importam, como não são interessantes. Você precisa ser a peça de engrenagem de uma máquina. O que tá ruindo, eu acho que é essa lógica, assim, da uniformização, da única resposta certa, do único caminho certo. A gente precisa menos de grandes líderes, a gente precisa menos de gente mandando na gente, a gente precisa menos de grandes estruturas, né, das corporações, dos governos. Ficou possível uma organização um pouco mais horizontal, um equilíbrio de poder um pouco mais justo, né, e mais distribuído, né? Quando eu falo com os meus alunos do jornalismo, né, muitos falam assim, não, Sakamoto, eu quero fazer uma coisa parecida com o que você fez, sabe, livre, leve, sem as amarras da grande mídia e tal. Mas olha, tente entender pelo menos, você trabalhar lá, mas tente entender como a mídia convencional trabalha, como funcionam as redes, como funciona o mundo, porque é nesse mundo que você vai construir um castelo novo. Da mesma forma, esse pessoal que está chegando, eu tenho conversado com muita gente, falou, olha, vocês podem querer construir uma nova forma, e eu acho que eu estou do lado de vocês. Construir uma nova forma de fazer política, de participação social, de participação popular, dos políticos terem mais controle, ou de repente daqui a algum tempo pode até não ter partido político, pode ter no partido político, mas não é assim de uma hora para outra, ele precisa construir processos em cima daquilo que existe. Né? E, é claro, pode-se construir processos paralelos de participação política ao mesmo tempo que você tem um sistema partidário lá, porque é o que melhor a gente tem por enquanto, até construir uma coisa melhor. Talvez a história da nossa geração seja... Eu espero que não seja só uma história de demolição, né? Espero que dê tempo para a gente ver parte da construção. E eu acho que vai dar, porque eu acho que essas coisas elas começam a se mover e de repente é muito rápido, né? Na cidade, a função determina a forma que determina a estrutura. Parece que a função hoje em dia é você se locomover só entre espaços privados, né? Você deixa de se relacionar com uma cidade incrível que está no meio do caminho e você nem percebe. Daí quando a gente olha para o planejamento urbano, as pessoas não sabem mais o que pedir para sua cidade. O que vai ser esse mundo novo, né? O que vão ser as cidades do futuro? O que vai ser o equilíbrio de poder do futuro? Eu viajei por 12 cidades pelo mundo e o que estava na minha cabeça, assim, o que estava norteando a minha viagem era encontrar ideias que melhorem as cidades para as pessoas. Em todas elas eu percebi que tem um monte de gente pelo mundo hackeando a gestão das cidades. Hackear é uma palavra que ficou sendo meio desgastada, ela tem um significado um pouco pejorativo, mas na verdade hackear é inventar um caminho novo para chegar em algum lugar. Quando a gente vem para São Paulo, a gente vê que a fluidez dos veículos é algo super importante, super caro. Então a rua mais eficiente é a que dá vazão a mais veículos, é a que flui mais veículos, não é a que flui mais pessoas. Tem cidades que priorizam o bem-estar das pessoas em detrimento dessa tal função de se mover e trabalhar. Por exemplo, na cidade de Paris, quando chega o verão, à beira do Rio Sena, a avenida expressa que corre à beira do Rio Sena, ela é desativada para os carros e transformada numa praia artificial para as pessoas.
Quando eu fui para aquela passeata de segunda-feira que tinha um monte de bandeiras diversas, vi que a lógica da rede está influenciando o jeito das pessoas de se relacionarem com a política. Não é um movimento estudantil clássico que tem um líder, uma causa comum. É um movimento novo, que tem um monte de causas diversas e um monte de jeitos de se relacionar entre si. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que uma chave virou. O pessoal veio inicialmente, em milhares, pela pauta da revogação do aumento das passagens de ônibus e também pelo transporte público de qualidade. A polícia veio com pancadaria, com porrada, com tudo isso mais. Aquilo, circulando nas redes sociais, bateu de frente com o que a mídia convencional estava chamando de baderneiros, de tudo isso mais. Aí o pessoal viu aquilo e falou, não são baderneiros, são pessoas que os jovens estão apanhando, os próprios jornalistas dessa mídia estão apanhando, então eu vou, pera lá, não é certo isso, e pessoas resolveram ir à rua para apoiar o movimento, mas também para apoiar o direito de protestar. É aquilo, assim, não dá para um prefeito dizer que a passagem de ônibus, que é um sistema ruim, aumentou, e dizer que a culpa disso é a inflação, e não abriu a discussão com a complexidade que ela tem. Me explica direito o que é isso. São gastos 10 vezes mais recursos públicos com infraestrutura para os carros do que para os ônibus. A gente tem 150 quilômetros de corredores em São Paulo e 17 mil quilômetros de ruas e avenidas. As pessoas cada vez mais estão se responsabilizando pelos seus sonhos e o poder público precisa entender isso, entender que isso pode ajudá-lo em sua gestão e pensar cada vez mais em como descentralizar o seu poder para se tornar uma plataforma de conexões entre esses movimentos, essas pessoas. Eu fico pensando, o que ele deveria fazer é uma proposta séria, sistêmica, de longo prazo, de como fazer com que São Paulo seja uma cidade boa. Né? E é possível, tem um projeto chamado Metrópole Fluvial, é um projeto de mudança da lógica urbana de São Paulo, mudar o jeito de orientar a cidade. É uma cidade muito mais barata, uma cidade muito mais autossuficiente, uma cidade que os rios são o eixo orientador da cidade, tem um novo tipo de bairro que surgiria nas margens dos rios. São Paulo viraria uma cidade turística com praia de beira-rio. Um outro jeito de imaginar a cidade, né? Grande parte dos movimentos que a gente vê nascem dessa vontade jovem de inventar caminhos, de inventar possibilidades. O jovem se aproveita, se apropria dessas possibilidades para potencializar as suas ideias, que muitas vezes fazem muito bem às cidades. Então eu acho que se todo esse chacoalhão servir para tanto trazer para baixo, para o fundo, que estava lá dentro, engasgado, e ao mesmo tempo fazer com que muitos dos jovens aprendam a sua história e venham junto protestar por uma coisa que vale a pena realmente, vai ter valido bastante a pena isso.